Bem, pessoal, a gente vai resolver esse exercício 3 do slide, que vocês já têm acesso a ele, que é bastante similar aqui à segunda questão de vocês da atividade de checagem, certo? Só que os valores são um pouquinho diferentes, mas dá para vocês resolverem com base nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Nessa terceira questão, ele pede o seguinte: a massa de uma amostra de solo saturado é de 870 gramas. O volume correspondente é de 520 centímetros cúbicos, sendo o índice de vazios igual a 65%, determine o peso específico real do solo, certo? Então a gente deve considerar o peso específico da água, vocês lembram que W é água, o peso específico da água é igual a 1 grama por centímetros cúbicos, ok? Então vamos procurar aqui qual a fórmula do peso específico real do solo. Então aqui, ó, no slide vocês também têm acesso. O peso específico real do solo é dado por essa fórmula aqui, ó. O peso específico, que é o gama S, é dado em kilonewtons, a medida de unidade, kilonewtons por metros cúbicos, ok? É dado pelo peso da amostra dividido pelo volume dos solos. Então, ó, vamos aqui. Os dados que a gente tem, pessoal, dessa questão é a massa do solo, e a massa é dada em gramas. Isso é um detalhe importante que a gente vai precisar fazer algumas relações de conversão de medida de unidade, certo? O volume, ele é dado em centímetros cúbicos, 520 centímetros cúbicos, certo? Outro valor importante é o índice de vazios, que é dado pela letra E, é de 65%, ok? E ele vem nos dizer que a gente deve considerar o peso específico da água como sendo 1 grama por centímetro cúbico, certo? Qual o primeiro dado relevante que a gente precisa compreender aqui? A gente precisa entender que a amostra de solo é saturada. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que essa amostra de solo aqui, ela vai estar, o índice de vazios dela vai estar completamente cheio por água. A gente pode ver nessa imagem aqui, nessa ilustração, que quando o meu solo é saturado, todo o vazio do solo, ele é composto por água, certo? Então, se eu tenho o meu índice de vazios de 65%, quer dizer que 65% do meu volume, que o meu volume aqui no caso é 520 centímetros cúbicos, 65% dele está completo por água. Então, o volume dos sólidos vai ser justamente esse complemento, que vai ser 100, vou fazer aqui do lado de azul. O volume do solo vai ser o volume total menos o volume de vazios, certo? Nosso VV. Então, o volume dos sólidos é quanto? O volume dos sólidos vai ser, que é meu volume total? Meu volume total corresponde, nesse caso aqui, a 520, mas em porcentagem vai ser o nosso 100%, ok? E quanto é o nosso índice de vazio? 65%, ok? Então, ó, 100% menos 65%, a gente vai encontrar aqui e o nosso volume dos sólidos corresponde a 35% da nossa amostra, certo? Então, 35% aqui, pessoal, do volume da amostra vai ser composta pelo solo, certo? Então, esse é o dado importante, o primeiro ponto que a gente precisa considerar. O segundo ponto, como eu falei para vocês, vão ser as correlações de unidades, certo? Primeiro, se a gente for olhar lá na equação, a gente tem que nossa equação aqui, ela tem o volume dado em metros cúbicos e o peso dado em quilonewtons. Eu vou ensinar vocês a fazer essas relações aqui, certo?
Quando a gente analisa os dados aqui, pessoal, a gente tem uma massa em gramas, isso aqui não é peso. Peso vocês lembram que é dado em newtons ou quilonewtons. Quando é massa é dado em gramas ou quilogramas, certo? Então a gente tem uma certa massa dada em gramas e a gente tem um determinado volume. Se eu dividir massa por volume, eu vou encontrar massa específica, que é esse índice aqui de baixo, ó. Massa específica real dos grãos. Só que a questão não me pede massa específica, ela me pede peso específico, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar, converter essas medidas de unidade e depois a gente vai transformar a massa em peso, ok? Convertendo aqui, pessoal, essas medidas de unidade, a gente vai ter o seguinte: a massa, vamos fazer uma relaçãozinha com a, vou colocar aqui, conversão de medidas. Esse tópicozinho aqui. Na conversão, pessoal, de medidas, a gente vai transformar gramas em quilos. Então, ó, a massa. Para a massa, pessoal, eu tenho que 1 quilo, 1 quilograma, ele vai corresponder, 1 quilograma, ele vai corresponder, calma aí, ele vai corresponder a 1000 gramas. Vou colocar um pouquinho para ficar melhor. Vai corresponder a 1000 gramas, ok? Então, se eu tenho aqui, fazer regra de 3 simples. Se eu tenho aqui, pessoal, uma amostra de 870 gramas, quanto vai ser esse valor em quilos? Então, eu multiplico aqui, faço meio pelos extremos, faço essa relaçãozinha. 870 vezes 1, x vezes 1000. Então, o valor de x vai ser igual a 870 dividido por 1000. Então, quando a gente faz essa relação, estou transformando a massa de gramas para quilos, certo? Então, convertendo aqui, pessoal, a nossa massa em quilos vai ficar 0,87 quilos. Isso é o primeiro fator de correção de conversão que a gente vai ter que fazer, ok? Então, aqui convertendo, vamos destacar a resposta. A gente só transformou a massa de gramas para quilos. Agora a gente vai precisar converter o nosso volume de centímetros cúbicos para metros cúbicos, certo? Então aqui, vamos lá, volume. A gente vai fazer essa conversão de volume. O volume, pessoal, eu tenho que 1 metro cúbico, que é a medida que eu quero transformar, converter, 1 metro cúbico, ele vai corresponder a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então aqui, ó, eu tenho essa relação de conversão. Aqui 1 metro cúbico equivale a 1 milhão ou 10 elevado à sexta centímetros cúbicos. Então, pessoal, se eu quero transformar aqui, eu vou chamar de y, que eu já chamei de x. Se eu quero transformar a medida y em metros cúbicos, eu preciso aqui também converter o meu valor de volume, que no caso aqui é 520. Ok? 520 centímetros cúbicos. Então, pessoal, a gente faz a mesma relação de regra de 3, certo? 520 vezes 1, y vezes 1000. Então, a gente vai chegar nessa relação que o valor de y vai ser igual a 520 dividido por 1 milhão, certo? Depois, se vocês tiverem dúvida, podem me procurar com relação a essas conversões de unidades, certo? Então, a gente vai fazer essa
simples divisão, para transformar o volume de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Deixa eu só colocar maiúsculo aqui. Então, 520 dividido por 1 milhão, a gente vai chegar no valor de 0,00052 metros cúbicos. Pronto, a gente já converteu. O nosso volume agora está em metros cúbicos. Então, a gente faz essa relação para chegar no volume de metros cúbicos e a gente encontra nossa massa em quilos, o que era 870 passa a ser 0,87 e o que era o volume em centímetros cúbicos passa a ser metros cúbicos. Fazendo isso, pessoal, a gente vai para o próximo passo, que é calcular a massa específica. Ainda não é a resposta da minha questão, porque eu quero peso específico, ok? Mas a gente vai precisar fazer a massa específica para, a partir da massa, a gente achar o nosso peso específico, certo? Massa específica. A massa específica, pessoal, do nosso solo, ela tem um valor, vamos retornar para a gente não se confundir nas formas. Massa do solo sobre o volume do solo, certo? Quanto é o volume do solo, pessoal? Deixa eu colocar aqui massa específica. Vai ser a massa do solo sobre o volume do solo, certo? Quanto é o volume do nosso solo? A gente descobriu aqui que o volume do nosso solo é 35% do volume da nossa amostra, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou precisar calcular quanto é 35% do meu volume. Vou colocar em destaque de vermelho aqui. Então, o volume do solo, pessoal, ele vai ser simplesmente 0,35, que corresponde a 35%, medida unitária, certo? 35% de 0,00052, certo? Isso aqui já está em metros cúbicos. Então, quando eu faço essa relação, essa multiplicação, na verdade, eu encontro o resultado de quanto é o volume dos sólidos que eu preciso para resolver essa equação. Então, fica 0,00052 vezes 0,35, ou seja, a mesma coisa de 35% desse meu volume. Eu vou chegar aqui no resultado de 0,000182 metros cúbicos. Ok? Esse é o volume do meu solo que eu vou utilizar na equação da massa específica e daqui a pouco também no peso específico. Eu vou só destacar esse resultado aqui. Ok? Então vamos lá, ó. Massa específica, a massa do solo em quilogramas, quilo por metro cúbico. Então vamos lá para essa resolução. A massa do solo a gente já encontrou aqui que é correspondente a 0,87, certo? Para a gente fazer essa massa específica. A massa do solo é 0,87 dividida pelo volume do solo. Quanto é o volume do solo? Deixa eu colocar as medidas de unidade aqui. Quilogramas dividido por 0,000182 metros cúbicos. Ok? Aumentar um pouquinho. Pronto. Então, eu vou dividir essa relação aqui dessa massa específica. Então, a gente vai fazer essa continha. 0,87 quilogramas dividido por 0,000182 metros cúbicos. Eu chego no valor de que a minha massa específica ela vai ser igual a 4.780,21
o que? Kilonewtons, que é a medida de unidade de massa, dividido por metro cúbico, que é a minha medida de volume, ok? Eu encontrei a massa específica. Eu cheguei no final da resposta? Não, porque o enunciado pede o peso específico. Então, como é que a gente vai fazer? Vou só destacar aqui a massa específica. O peso específico, pessoal, nada mais é do que a massa específica multiplicada pela aceleração gravitacional. Então, ó, peso específico, ele vai ser igual a massa específica. Uma das maneiras, né, da gente encontrar. Existem outras formas também, mas uma das maneiras da gente encontrar é que a massa específica vezes a aceleração gravitacional. Ou seja, a aceleração da gravidade. Sempre quando o exercício não nos der, a gente pode considerar que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui a minha massa específica, que é de quanto? 4.780,21 vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. É muito importante essa relação de medidas de unidade, para a gente não se confundir, certo? Então, meu peso específico vai ser igual a 4.780,21 vezes 10, que eu vou chegar no valor do peso específico de 47.802,1. Agora sim, kilonewtons por metro cúbico, que é o que o enunciado nos pede. O peso específico real dos grãos, certo? Espero que vocês tenham compreendido. O exercício é bem similar a esse, só mudando alguns parâmetros. Então, recapitulando, a gente vai ter que compreender essas medidas de unidade, fazer as relações de conversão, entender que, como a amostra é saturada, o índice de vazios, o volume de vazios é igual ao volume de água. E assim compreender essa relação de volumes para encontrar qual o volume dos sólidos, e a partir do volume dos sólidos e as conversões de medidas, a gente encontrar o que o enunciado nos pede, que é o peso específico, ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem chamar.